Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias ligado 24 horas por dia, 7 dias da semana nos fatos que acontecem na maior cidade do país. E também você tem notícia do Brasil e do mundo, fica com a gente. Pois é, e a gente abre o Pod SP 24/7 de hoje falando aí sobre guerra comercial e mostrando os setores mais afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Produtores rurais que deixaram de exportar por causa da sobretaxa de 50% vão vender para o governo federal, que vai abastecer creches, escolas e hospitais com os alimentos comprados. A sobretaxa dos Estados Unidos prejudica tanto grandes produtores quanto agricultores familiares e pequenos empreendedores. No norte de Minas Gerais, uma cooperativa de apicultores com 376 famílias já sente os efeitos das tarifas. Grande parte da produção de 1.000 toneladas de mel tinha os Estados Unidos como destino. Esse ano nós mandamos um container e agora estava previsto, e mandamos um container de mel. E mandamos também por avião, mel fracionado também. Está tendo dificuldade, travado lá nos Estados Unidos. Essa informação do tarifaço chegou num momento muito desejado para a nossa cooperativa. Com esse tarifaço, a gente está conversando com o pessoal de lá, mas o preço não vai ser possível, Então, nós estamos impactados lá nos Estados Unidos. Para enfrentar esse desafio, o governo federal lançou o Plano Brasil Soberano de apoio às empresas e produtores impactados. Entre as medidas está o fortalecimento do setor produtivo e 40 bilhões de reais para crédito mais barato. Outra iniciativa para garantir o escoamento da produção nacional é a compra de alimentos por órgãos públicos. União, estados e municípios já podem, por meio de procedimento simplificado, sem licitação, comprar alimentos que seriam exportados aos Estados Unidos pela média de preço de mercado. A medida já está valendo para 7 produtos: açaí, uva, água de coco, mel, manga, pescados e castanhas. A empresa vai ter que comprovar que efetivamente estava comercializando, que teve embarques prejudicados, negócios prejudicados, para ela poder se enquadrar e com isso vender ao Brasil esses alimentos, no caso para as compras públicas. A gente tem pressa, o governo está cobrando pressa porque muitos alimentos são perecíveis e precisam de soluções rápidas. A Apex está trabalhando muito para buscar novos mercados, o governo negociando com os Estados Unidos para tentar reverter. E dentro do Brasil, a gente tem o nosso mercado aquecido, renda crescendo, uma boa dinâmica, e as compras governamentais vêm como mais uma opção. O produtor, a empresa, ela vai ver o que é melhor. O que nós estamos estendendo a mão, mais uma opção para que essa empresa possa reduzir o seu prejuízo. Essa que é a ideia. Produtos que antes seriam exportados, agora vão abastecer creches, merendas escolares e a rede de saúde do país, como hospitais. Segundo o governo federal, são medidas para garantir que, mesmo diante de desafios externos, o Brasil proteja sua produção, apoie trabalhadores e garanta comida de qualidade na mesa da população. A definição do preço que vai ser pago pelos estados e municípios é justamente a média dos preços da pesquisa. Então, para fazer essa compra simplificada, uma das poucas exigências é fazer uma pesquisa de preços entre fornecedores para exportação. Para os produtores, como as 5.000 famílias que fazem parte dessa cooperativa de produtores de frutas e castanhas no Acre, as ações representam a possibilidade de planejar o futuro, manter empregos e garantir renda. Você viu que a gente abriu o Pod SP falando dos problemas dos produtores rurais mais afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Agora, o plano pretende socorrer com crédito a juros mais baixos os setores mais prejudicados, tudo para conseguir preservar empregos. O plano está estruturado em 3 eixos: fortalecimento do setor produtivo, proteção aos trabalhadores e diplomacia comercial. Na prática, são ações para dar fôlego imediato às empresas e, ao mesmo tempo, preservar postos de trabalho em todo o país.
No setor produtivo, 30 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Exportações vão servir de base para linhas de crédito com juros mais baixos. E o BNDES também vai disponibilizar outros 10 bilhões de reais em recursos do próprio banco. A linha de tarifaço são aqueles 30 bilhões, quem teve prejuízo acima de 5% e tarifa de 50%, ou os 10 bilhões para quem o impacto foi abaixo de 5% ou tarifa abaixo de 50% do governo americano. Quanto maior o impacto, melhor as condições de financiamento. Quanto menor o impacto, ainda assim é favorecido, mas com uma taxa um pouco maior de juros. O acesso será condicionado à manutenção dos empregos, ou seja, a empresa que tomar crédito precisa garantir que ninguém será demitido. Se isso implica em algum custo fiscal, e de fato implica, esse custo é muito menor do que se a gente deixasse esse veneno se espalhar pela economia, quebrar nossas empresas e destruir os empregos. Então, é um custo que nós temos que pagar por algo que nós não fizemos, mas que eu tenho certeza vai proteger a nossa economia e ela vai sair mais forte do outro lado graças a essas mudanças estruturais que nós estamos propondo. O Plano Brasil Soberano também cria a Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego. O órgão vai monitorar de perto o nível de empregos nas empresas e nas cadeias produtivas, fiscalizar obrigações trabalhistas e propor soluções para preservar os postos de trabalho. A Câmara poderá também mediar conflitos, negociar acordos coletivos e até aplicar mecanismos emergenciais previstos em lei, como redução da jornada e suspensão temporária de contratos de trabalho. Vão ser priorizadas as empresas mais dependentes das exportações para os Estados Unidos e setores mais atingidos pela sobretaxa. Pequenos e médios negócios também vão poder ter acesso facilitado ao crédito por meio de fundos garantidores. Além de ampliar as linhas de financiamento, o governo federal vai prorrogar a suspensão de tributos para empresas exportadoras e aumentar o percentual de restituição de tributos federais pelo programa Reintegra. Para a Confederação Nacional da Indústria, as medidas ajudam o setor produtivo a atravessar esse momento sem cortes. Com medidas econômicas e trabalhistas, o Plano Brasil Soberano busca transformar a sobretaxa em oportunidade, garante crédito acessível, protege empregos e reafirma o compromisso do Brasil com a produção e o bem-estar dos trabalhadores. O destaque agora é o acervo do Museu Histórico de Ouro Preto, que foi reaberto ao público. Dá uma olhada na reportagem. Foram 6 meses de intervenções na estética e na estrutura, e mais um mês para limpeza e vistorias do Corpo de Bombeiros. Tudo para garantir a segurança de quem trabalha no Museu da Inconfidência e também dos visitantes. Para as obras, foram investidos R$2.600.000, recurso que veio da reparação a danos e interesses coletivos indicados pelo Centro de Apoio Operacional da Ordem Econômica e Tributária. Através da arquitetura, da leitura da arquitetura de um lugar, é possível reconhecer a sociedade que a produziu. E a Casa de Câmara e Cadeia surge nesse contexto, né, da exploração do ouro, quando a cidade começa a ser mais regulada, e um edifício neoclássico recebe ali 2 funções: a cadeia no térreo e a câmara, né, no pavimento superior, que não tinham ligação interna, né, por questão de segurança. O acesso era distinto. A edificação, que já abrigou a antiga Casa de Câmara e a cadeia da então Vila Rica, é um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. Só no ano passado, mais de 340 mil turistas passaram pelo museu. No acervo, objetos que contam uma parte importante da história de Minas e do Brasil colonial. Também existe um espaço dedicado ao barroco e à arte produzida nos séculos XVIII e XIX. A própria edificação, sem o acervo, já diria muito, né, sobre o período colonial, sobre a Inconfidência Mineira. Mas quando tem toda essa narrativa, né, eu acho emocionante, realmente, a cripta ali dos Inconfidentes, né, quando o Estado Novo promove essa repatriação, porque muitos morreram no exílio, né? Então, quando ele busca ali, né, o próprio Tiradentes não tem restos mortais, é uma cripta simbólica. É muito importante para as novas gerações a transmissão desse legado. E falando em reabertura, vamos para o Ceará. Você vai ver que o Farol do Mucuripe está sendo preparado para reabrir como polo turístico e cultural de Fortaleza.
O sonho de Diego, de Jamile e de toda a comunidade do Cais do Porto está cada vez mais próximo. A revitalização do Farol do Mucuripe, um dos símbolos históricos mais marcantes da capital cearense, a população local já conta os dias para a reabertura. Um equipamento que vai se transformar em equipamento da cultura, que seja algo construído, né, junto da comunidade, diferente do passado, que foi muito focado nos turistas e esqueceram a população do entorno. A obra atende a pedidos antigos da comunidade e foi além da restauração. O projeto ganhou novos elementos para transformar o espaço em área de lazer, cultura e convivência. Espaço cultural, tanto para a comunidade como para os demais visitantes que vêm ver que esse nosso farol está lindo, sendo entregue para a nossa sociedade, né? Que ele estava abandonado, mas graças a Deus, em diálogo, tanto com a Secretaria de Governo do Estado, ele está aí, lindo e maravilhoso. O projeto contempla a recomposição da escada helicoidal, restauração de peças originais, iluminação cênica, urbanização do entorno, áreas de lazer e paisagismo. Colocamos ali uma proteção para as pessoas poderem ficar no gramado com muita tranquilidade, se divertirem, fazerem ali seus piqueniques, para poder ir ver o pôr do sol ali, para saraus, para poder ter declamação de poesias lá, por exemplo. O farol tem uma importância enorme para o Ceará. Está presente no nosso brasão e também na nossa bandeira. E está bem próximo de ser entregue novamente à população. As obras terminam logo no início de setembro e a inauguração oficial será marcada logo em seguida. Erguido no século XIX, o Farol do Mucuripe sempre esteve presente na memória da cidade. Agora renasce como vetor de turismo sustentável e desenvolvimento econômico, devolvendo à orla um patrimônio que une passado e futuro. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem sobre o apiário que tem dentro do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Fica aqui com a gente, é o Pod SP 24/7, você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já. O Pod SP 24/7 está de volta, mostrando a criação de várias espécies de abelhas no pavilhão japonês no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O universo das abelhas no coração do Parque Ibirapuera. O pavilhão japonês recebeu mais uma edição do Hachimitsu Matsuri, o Festival do Mel. O meliponário do pavilhão japonês, com a criação de abelhas sem ferrão, foi a principal atração. Aqui pode-se observar as colmeias e o comportamento das abelhas bem de pertinho. O responsável pelo meliponário falou sobre as abelhas nativas do Brasil, as diferenças com as europeias e as africanas, as 5 espécies criadas no pavilhão japonês e a produção de mel. Que a abelha em si é muito mais do que o mel próprio que todo mundo conhece, né? Tem muitos produtos e serviços que são relacionados que a gente pode explorar e conviver e ter um desenvolvimento sustentável através do uso delas, né? Então, a gente tem cerâmicas, a gente tem bebidas, a gente tem ilustrações, tem origami, tem giz de cera, tem um monte de produtos e também serviços que podem ser utilizados pelas abelhas. O processo de produção do mel dessas abelhas é um capítulo à parte, né? As abelhas nativas, elas armazenam o mel de forma diferente. O mel delas é completamente diferente do mel que a grande maioria das pessoas conhece, né? Que é a abelha Europa, a abelha Apis, né? É um mel que pode ter, dependendo da espécie, varia de espécie de abelha nativa, de abelha sem ferrão, no caso, varia em coloração, varia em sabor, odor, textura e acidez e até liquidez, né? Então a gente tem, aqui no Brasil tem cerca de 300 espécies de abelhas nativas identificadas, então teoricamente falando tem 300 tipos de méis que as pessoas têm que conhecer.
elas fabricam própolis também, né? E cada própolis também tem sua particularidade, porque essas abelhas elas coevoluíram com algumas plantas, né? E algumas são generalistas e outras abelhas não são generalistas. Então alguns própolis eles tendem a ser bastante específicos de alguma planta e outros são bastante misturados com várias resinas de várias outras árvores. O mel, né? Ele tende a ter na sua composição às vezes partículas de pólen, né? Como de própolis também, né? Tanto é que para as abelhas fazerem o local de armazenamento do pólen e do mel, né? Elas fazem a mistura do cerume, né? Que é a mistura da cera com o própolis, então com a resina, né? Então ela faz essa mistura e então o mel ele acaba trazendo esses traços de própolis e pólen às vezes. As abelhas nativas são as abelhas que ocorrem aqui no Brasil. E aqui no Brasil ocorrem tanto abelhas sem ferrão como abelhas com ferrão nativas. A diferença da europeia, africana e brasileira, que a europeia é uma espécie de apis que ocorre na região europeia em si, né? A africana é uma outra espécie de apis que ocorre no continente africano, né? A brasileira, a apis brasileira, é uma mistura dessas duas que foram trazidas no decorrer das décadas, né? Então, primeiramente as europeias, que foram trazidas pelos jesuítas, e posteriormente a africana, que foi trazida na década de 50. Além de trocar conhecimento e observar de perto abelhas nativas, os visitantes puderam provar diferentes tipos de méis direto de produtores. Este expositor trouxe méis de diferentes abelhas nativas. Aqui nós trouxemos uma variedade grande de méis, tanto de abelha apis, a abelha europeia, quanto de abelhas nativas. Então nós temos aqui, de uma única abelha, diversas floradas, como café, caju, abacate, aroeira, marmeleiro e mais outros, né? E do lado de lá nós temos os méis de abelhas nativas, abelhas brasileiras sem ferrão, onde nós temos aqui 16 espécies de abelha, 16 méis diferentes, um bem diferente do outro. Este outro expositor apresentou uma diversidade de produtos à base de mel. Manteiga com mel, agora estou trazendo aqui a mostarda com mel, que ficou uma maravilha. Aí eu venho com licores, extrato de própolis e entro na parte dos cosméticos, que são as pomadas e as ceras. As possibilidades das própolis de cada espécie nos traz cada referência diferente, né? Então a gente começa a trazer nossas experiências e criando cada vez uma novidade para o público que já acompanha, né? Essa apicultora e meliponicultora trouxe um mel cremoso. E o mel cremoso a gente faz com o mel in natura, ele passa por um processo de cristalização controlada. Ele fica branco, aerado e suave ao paladar. Um bazar com porcelanas, velas, origami, ilustrações e até giz de cera atraíram a atenção de quem passou pelo festival. Lembrando que o meliponário do pavilhão japonês pode ser visitado durante o ano todo, lá no Parque Ibirapuera, um passeio imperdível. A gente segue o Pod SP mostrando para você a exposição de orquídeas, que vai acontecer agora no mês de setembro, no pavilhão do Bunkyo, a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, no bairro da Liberdade. Uma explosão de cores, intensas, suaves, formatos diversos, da mais exuberante à mais delicada. Um imenso jardim com as mais belas flores. Assim, foi a 103ª exposição de orquídeas da Associação Orquidófila de São Paulo, no espaço do Bunkyo, na Liberdade. Essa exposição para nós é muito importante e já fazemos há muitos anos. Essa aqui é a 103ª exposição de orquídeas que nós patrocinamos. E, graças a Deus, para nós é um sucesso. De tal forma que hoje, por exemplo, você está vendo aqui a quantidade de pessoas que vêm para cá. E isso para nós é muito importante.
Realmente, muita gente foi apreciar de pertinho as orquídeas. As flores campeãs da exposição foram as mais fotografadas. A melhor espécie brasileira, o melhor cultivo e o destaque da exposição, essa bela orquídea com um formato e cor bem diferentes do que estamos acostumados a encontrar por aí. Estou achando maravilhoso. Estou conhecendo umas orquídeas que eu nunca tinha visto na vida. E olha que eu já sou velho, hein? E falando em diferentes, dá só uma olhada nesta orquídea. Flores pequenininhas, delicadas, que caem em cachos pelo vaso. Não é à toa que ela está entre os destaques da exposição. Flores minúsculas também nessa espécie. Agrupadas em um buquê, elas formam um pompom perfeito. Além de encher os olhos e fotografar as mais belas espécies, dá para aprender muito sobre o cultivo das orquídeas. Foi montada uma sala de aula para tirar dúvidas e descobrir como manter as flores sempre exuberantes em casa. E aí vai uma dica. O segredo é assim, respeitar a planta. Molhar só quando ela está precisando, tá? Excesso ou falta de água prejudica. Ela precisa pegar um pouco de luz do sol, só que das 10 às 4 tem que ser um sol bloqueado. E ventilação, né? E de vez em quando colocar um adubo. Mas é respeitar a planta, olhar para ela e ver a necessidade que ela está no momento. E Mara é apaixonada por orquídeas e traduz bem o sentimento de quem visita a exposição. Maravilhoso! Estamos encantados. Que lugar mais maravilhoso. Muito bonito. Você tem orquídeas em casa? Só umas 1000 orquídeas. Eu amo orquídea. Estou me sentindo a criança aqui na fábrica de brinquedos. Uma exposição tão disputada que quem não pôde vir pessoalmente viu tudo pelo celular, ao vivo. Aqui está minha mãe e minha irmã, como eles estão no Espírito Santo. Claro que a gente vai fazer eles participar da exposição lindíssima aqui, que são duas apaixonadas por orquídea. E estamos aqui fazendo essa conexão com outro estado. Lindo demais tudo aqui. Esse visitante veio procurar uma muda batizada com o sobrenome dele. Gostamos de orquídea, sim. Até tem uma espécie com meu sobrenome de orquídea. É do meu tio-avô, que é sou Antônio Nicoli, de Guaxupé, sul de Minas. Tô procurando, já vi ali uma exposição que o pessoal cultiva essa espécie e tô procurando para ver se pegar uma muda. Até a Jennifer veio combinando com as cores das orquídeas. A senhora gosta de orquídea? Adoro. Olha, a Jennifer também gosta. Né, Jennifer? E teve quem trouxe a família toda para apreciar as orquídeas como Elaine. Deu para tirar muitas fotos e iniciar o pequeno Pedro na paixão da família pela flor. Você tá gostando? Uma orquídea mais linda que a outra. Difícil escolha. O melhor mesmo é fazer como a Bruna, que veio com a mãe e está voltando para casa com as mãos cheias de tantas orquídeas. Mas aí não vai dar pra ir minha mãe, porque ela já gasta muito dinheiro já também. Bruna, é de estourar o orçamento mesmo. Mas se a ideia é levar a beleza para dentro de casa, vale cada centavo. Pode SP 24/7 segue falando sobre turismo e mostrando a Lia, a menina da inteligência artificial do turismo de São Paulo. Vai viajar e quer uma dica de passeio? Pergunta para ela. Quer fazer um roteiro diferente? Pergunta para ela.
Ela é Lia, a guia de turismo com inteligência artificial munida de informações sobre as 47 regiões turísticas do estado de São Paulo e centenas de atrativos. A Lia foi uma das atrações da WTM, a maior feira de turismo da América Latina. Em um totem no estande do estado de São Paulo, ela recebeu os visitantes com simpatia e muita informação. E não é só em português, não. A Lia também fala inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. O litoral norte de São Paulo é uma região encantadora, com águas atrativas e uma fauna marinha rica em biodiversidade. Bastia and Urbana is a beautiful coastal region with attractive waters. The average temperature of the South Sebastian Channel is around 23 degrees Celsius. Que legal! Cara, é incrível, a gente percebe cada vez mais tecnologia, entretenimento, cultura andam lado a lado. E a gente vê que o futuro é tecnológico, mas ele ainda pode ser de muito turismo. E eu adorei, é uma experiência incrível, realmente ela falou certinho, porque eu já sabia a resposta, mas eu queria ver se ela era mesmo inteligente, e ela é. Acho muito interessante essas novidades com a inteligência artificial, né? Eu acho que vai ser o futuro, na verdade não é mais o futuro, já é o presente, né? No nosso dia a dia, então a gente tem que se acostumando e já ir se adaptando a isso. Achei, Bárbara, muito bem colocado, é ótimo para as pessoas interagirem. Eu achei fantástico, ainda mais pelo nome dela, que o meu nome é Eliane, algumas pessoas me chamam de Li, então eu achei fantástico. Falando sobre São Roque, sobre o roteiro dos Bandeirantes, então é muito interessante, adorei. A ideia foi fantástica, muito legal. A Lia nasceu de uma parceria entre o São Paulo Convention e Visitors Bureau e a Secretaria de Turismo do Estado. O idealizador da tecnologia explica como foi o desenvolvimento da Lia. Essa resposta ela é construída agora, ela não é uma resposta pré-pronta. Né? O que você tem hoje, que chama de inteligência artificial, na verdade são vídeos pré-gravados onde você escolhe um assunto. Aqui não. Você fala, eu queria fazer um turismo religioso, eu queria fazer um turismo de praia, eu queria, o que tem para ver na Mantiqueira? E aí ela te responde. Isso em qualquer língua. A Lia é a menina dos olhos do secretário de Turismo do Estado de São Paulo, a menina do turismo, como ele mesmo a classifica. A Lia vai nos ajudar a promover o Estado de São Paulo em 5 idiomas, mas ela está estudando bastante e até o final do ano ela deve estar falando mais idiomas ainda, para nós trabalharmos a promoção de São Paulo, nossos atrativos e os nossos destinos. O secretário destaca ainda a importância da parceria com o São Paulo Convention e Visitors Bureau. A parceria entre Visit São Paulo e a Secretaria de Turismo é fundamental. Por exemplo, sem essa parceria, não seria possível nós estarmos apresentando a Lia, a nossa menina do turismo. Sem essa parceria, nós também não estaríamos aqui lançando e anunciando a parceria com a Corte Inglesa, através da qual nós estaremos promovendo São Paulo para toda a Europa. E outras iniciativas que são sempre tomadas em conjunto, em parceria com a Visit São Paulo, representada pelo Tony Sando. Portanto, é uma parceria estratégica e fundamental. A maior cidade do país também marcou presença na WTM. Com um estande que exibiu os maiores atrativos da capital paulista, São Paulo divulgou programas como Vai de Roteiro. E me fala, você conheceu a Lia? Ela está afiadíssima com as informações aqui da cidade de São Paulo? Afiadíssima, né? A gente lançou aí, né, no estande do estado e tem muitas pessoas que passam aqui no estande da cidade para comentar como tem ajudado nessa pesquisa, né, do que fazer na nossa cidade, até de línguas também, né, às vezes precisa traduzir algum conteúdo para outras línguas, enfim, a gente tem que usar a tecnologia como nosso aliado, né, as pessoas às vezes vêm refletir sobre isso, né, será que a tecnologia vai substituir as pessoas? Mas não, né, ela é uma ferramenta de ajuda, para colaborar com o nosso trabalho, né, melhorar cada vez mais.
isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Lembrando que você pode ouvir o Pod SP na sua plataforma preferida de áudio ou assistir o programa no nosso canal do YouTube, @PodSP247. Até mais. Até mais.